Olá, boa noite. Bom, primeiro desculpa, tivemos um pequeno probleminha para entrar. Tá para começar essa live. Eu brinco que toda vez que eu vou falar sobre a cura do feminino, e essa é a segunda vez, parece que sempre dá uma interferência. Enfim, vamos lá. Olá, bem-vinda. Bom, como sempre, tá? No mês da mulher eu gosto de fazer uma live dedicada a falar sobre o feminino e sobre o masculino, porque eu acho que não dá para nós falarmos de um sem falarmos do outro. E a live de hoje nós vamos falar sobre a cura do masculino através da cura do feminino. E nós fizemos uma enquete, como sempre fazemos, e nessa enquete nós perguntamos se você conhece o seu lugar de curador na relação. E olha que interessante, 50% responderam que sim e 50% que não. Então, em primeiro lugar, quando nós falamos sobre a cura do feminino, sobre a cura do masculino, sobre como a mulher ela vai curar o feminino, o masculino, e o masculino, o homem, vai curar o feminino, nós estamos falando primeiro que para se ter uma cura nós precisamos estar inteiros e saudáveis. Então esse é o primeiro ponto. Se eu não estou inteira, se eu não estou saudável, como é que eu posso curar o outro? E eu sempre comento com vocês que o meu mandamento predileto é amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu posso amar o outro? Então, se nós formos avaliar a história do homem e da mulher, das relações afetivas, das relações entre o masculino e o feminino, nós vemos que há uma grande distorção. Por quê? Nós falamos muito em amor. Eu amo, é tão bonito falar sobre isso, né? É tão bom estar apaixonado, é tão bom olhar para o outro com um olhar de amor. E é exatamente isso, quando eu consigo curar o outro, eu também estou me curando. E como que nós podemos pensar nessa relação? Quando nós pensamos em masculino e feminino, nós estamos falando sobre a capacidade da mulher de curar o homem, como através da própria espiritualidade. Quem leva o homem para a espiritualidade normalmente é a mulher. E quem traz a capacidade de transformar, de materializar é o masculino. Agora, como é que eu posso levar a luz para o masculino, se o meu olhar sobre o masculino não é um olhar de amor, não é um olhar de admiração, não é um olhar de respeito, não é um olhar de confiança, não é um olhar de desejo? Porque o amor, ele não é só o desejo. Ele é também nós olharmos para aquela pessoa com olhos de admiração, de respeito, de confiança. E a minha pergunta é, você que sabe o seu papel de curador numa relação, você consegue curar alguém que você realmente não olhe com bons olhos? Você consegue se curar quando você está numa relação onde você não se sente vista com admiração, com respeito, com confiança? Então, sim, a nossa união com o masculino, no caso da mulher com o masculino, é exatamente aprender a materializar. Mas para isso eu preciso ter um vínculo real, eu preciso ter um vínculo forte. Como é que eu vou transformar isso em realidade se eu venho de séculos, de abusos, séculos onde o amor foi substituído pelo poder? O Jung fala muito sobre isso, que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é o poder. E se numa relação eu tenho poder, como é que eu vou ter nessa relação capacidade de curar o outro? Como eu curo alguém se eu não estou trabalhando nessa relação com amor? Então, o que eu posso fazer em primeiro lugar para que eu esteja inteira numa relação? Para que eu vá para essa relação carregando o meu melhor e oferecendo o meu melhor. E eu vou usar aqui algumas técnicas para falar um pouco sobre isso.
Nós falamos que na constelação quem dá permissão tanto para a mulher quanto para o homem ter um bom relacionamento ou ter uma boa vida financeira é a mãe. É a mãe que nos permite superar o pai. É a mãe que olha com bons olhos se nós vamos além do que ela foi. É a mãe que olha com bons olhos se nós tivermos uma relação melhor que a dela. Agora, como a minha mãe pode olhar com bons olhos, como ela pode me dar uma permissão, se ela efetivamente não recebeu essa permissão? Como eu posso buscar um relacionamento saudável se eu não vivi ou não tive modelos de relacionamento saudável? Então, para que eu possa viver isso e para que eu possa efetivamente estar inteira numa relação, o primeiro processo é o meu processo de cura. Quando eu busco uma relação para quê? E para quem? Eu estou buscando uma relação. Olá, Eduardo, boa noite. Eu estou buscando uma relação para complementar, para enriquecer a minha vida ou para não viver a minha carência. Eu estou buscando uma relação pelos meus sentimentos ou por aquilo que eu quero mostrar para o outro. Regina, hoje você está muito filosófica, você está trazendo coisas que é óbvio que eu quero uma relação por amor. Mas se eu não tenho modelos de relações positivas, como eu construo uma relação positiva? Se eu venho de uma relação, muitas vezes, de um feminino machucado, como é que eu vou estar inteira para encontrar um masculino que possa me curar? Será que eu vou conseguir acolher e aceitar esse masculino? Será que eu vou permitir que ele me cure? E se eu estou machucada, será que efetivamente eu vou conseguir me permitir curar alguém? Eu vou me permitir dar para o outro aquilo que eu não tenho? Eu vou ter o que dar para o outro? Olá, Fernanda, bem-vinda. Então, assim, durante todos esses anos, eu conheci muitos casais que eu vi isso ocorrer. Relações onde tanto o homem quanto a mulher começaram numa relação até financeiramente muito simples e que anos depois essa relação se transformou numa relação onde ambos tinham muito valor, seja uma relação forte, uma relação onde nós tínhamos ali o relacionamento de respeito, de admiração, de confiança. E é interessante que quando eu encontro essas relações, é muito comum que essa relação esteja pontuada por um casal que tem uma condição financeira muito boa. Agora, eu também já encontrei muitos relacionamentos durante a minha carreira e até na minha vida pessoal que eu acabei conhecendo, onde quando se começou a relação, a posição financeira, seja do homem ou da mulher, eram muito boas e depois de um determinado tempo de relação, o que ocorreu nessa relação? Um dos dois empobreceu. Por que isso ocorre? O que realmente me faz ser capaz de atuar no meu melhor, de atuar como curador? Talvez o primeiro ponto seja eu entender que eu também estou ferida e que eu também preciso me curar. Durante os meus trabalhos no consultório, uma das coisas que eu tenho feito nos últimos 10, 20 anos é trabalhar exatamente a questão do relacionamento. Tá? E às vezes é interessante como nós queremos um relacionamento profundo, sincero, mas nós não acreditamos que aquilo existe. Onde nós queremos um relacionamento verdadeiro, mas eu já começo a relação com jogos. Mas Regina, toda relação começa com jogos. Como dizia Bert Hellinger, toda relação começa inicialmente pelo desejo. Depois é que nós transformamos isso em amor. E é verdade isso, mas eu tenho que dar o tempo para que aquela relação ela se transforme em amor. A confiança, o respeito, a admiração, ela é algo conquistada. A partir daí, eu sim começo a ter possibilidades de curar o outro.
Se eu não tenho essa capacidade em mim de dar o tempo, porque eu tenho medo de ser traída, porque eu tenho medo do abandono, porque eu tenho medo de não ser vista por quem eu sou, mas simplesmente pelo que eu estou oferecendo, seja financeiramente ou fisicamente, como é que isso fica? Como é que eu posso dar tempo para que a relação se transforme? Nesse período de pandemia, aconteceram algumas coisas muito interessantes. E eu tive algumas clientes que me disseram coisas bem interessantes e que estão em relacionamentos hoje ótimos. Mas que no início do relacionamento elas me disseram: ah, mas não é o perfil físico que eu buscava. Ah, mas não é a embalagem que eu idealizei. Se dê tempo para conhecer se o que está dentro é o que você está buscando. Se realmente o que está dentro não é o que você sonha. Se dê tempo para conhecer o outro, para admirar, para ver o que é válido ou não, para ver se realmente aquilo que você está buscando você tem a oferecer. Um casamento de 1 ano, de 5 anos, de 20 anos ou de 30 anos só é feito porque aquelas duas pessoas elas estão dispostas a conhecer o outro e a criar um vínculo. Óbvio que, assim como eu disse, na constelação nós temos a questão de que a mãe dá o poder, a mãe nos dá permissão para que nós possamos ter bons relacionamentos. Quantas pessoas acabam não enriquecendo porque não querem superar os pais ou têm culpa de ter mais do que os pais? Quantas pessoas não se permitem curar a relação porque não podem viver uma relação de amor mais profunda do que os pais viveram? Mas nós também temos que entender que, além disso, além dos modelos, além da permissão que nós temos dos nossos pais, nós temos também os modelos que nós recebemos através do meio em que nós vivemos. O que efetivamente você valida numa relação? Como eu posso ter uma relação extremamente profunda se eu tenho medo do outro e se eu não confio o suficiente no outro para permitir que o outro cresça mais do que eu? Será que eu preciso ter poder numa relação de amor? Será que eu preciso viver os medos das minhas antepassadas e me negar a curar, me negar a dar o amor, a ensinar o amor para o outro? Quando nós criamos filhos homens e filhas mulheres, o que nós ensinamos para cada um deles? Nós ensinamos para os meninos que a mulher é que vai dar o suporte para ele, ou eu ensino que a mãe dá o suporte? Será que eu ensino para esse menino que para ele poder ser curado por uma mulher, primeiro ele também tem que dar o poder para essa mulher para curá-lo? Será que quando eu crio uma menina, eu conto para ela que ela tem o poder de curar o masculino? Ou eu só conto para ela que ela tem que tomar cuidado para não ser abandonada ou traída? Ah, mas nós não fazemos isso. Sim, só que a criança, ela ouve tudo. Ela guarda o que ela ouve, ela cria histórias para ela. Nós começamos a ter dores a partir do momento que nós nascemos e que a nossa fome é uma e às vezes nós não recebemos o que nós precisamos ou queremos ou naquele momento necessitamos. E se isso não é suprido, como eu vou para a vida? Se eu não aprendo que numa relação nós caminhamos em altos e baixos e é exatamente isso que cria a relação, não é só a alegria, não é só a paixão, não é só o sexo incrível, tá? Que o bom humor e o mau humor fazem parte da relação, que a discordância faz parte da relação. Eu vou dar tempo para essa relação crescer? Eu vou dar tempo para eu ver o quanto o outro é confiável, o quanto o outro é uma pessoa admirável, o quanto o outro é uma pessoa amável? Ou eu vou ficar com os meus medos e eu nunca vou dar esse passo esperando que o outro dê por mim? E aqui nós temos que tomar um cuidado quando eu falo isso, porque um dos outros pontos da constelação é o equilíbrio entre dar e receber. E durante muitos anos no passado nós tivemos uma linha de trabalho que eram mulheres que amam demais.
mulheres que querem dar tanto amor que o outro não dá conta. E hoje, com a constelação, nós já conseguimos entender que precisa ter um equilíbrio. Eu não posso simplesmente curar e também não ser curada. Isso não se mantém, isso não é sustentável. Então, o primeiro ponto, quando nós falamos numa relação de cura, uma relação de eu encontrar um homem que realmente me ajude a ter uma capacidade de trazer, de materializar a minha capacidade financeira, significa que eu tenho que estar disposta a auxiliar ele, a aumentar a capacidade espiritual dele. E quanto mais o homem aumenta a sua capacidade espiritual, normalmente mais ele tem capacidade de materializar. Agora, se eu tenho medo de que o meu parceiro ele materialize excessivamente, eu vou dar esse poder para ele. Se o meu parceiro tem medo de me perder, ele vai me compartilhar a capacidade dele de materializar? Ou nós vamos repetir as histórias que nós vemos todos os dias nos jornais, onde o número de agressões físicas, seja do feminino para o masculino, ou do masculino para o feminino, óbvio que o número da agressão do masculino para o feminino é muito maior. Isso é uma questão até cultural e histórico que nós trazemos. E que nós precisamos colocar parar isso, nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a confiar de novo. Nós trazemos no nosso inconsciente uma memória de relacionamentos muitas vezes muito machucado, muito dolorido, onde não há confiança. E como eu quero que o outro tenha essa capacidade? Se eu venho de uma família onde minha mãe não deu isso para o meu pai porque ela não sabia fazer isso, como eu vou aprender a fazer isso só com a minha família? Será que eu não vou precisar fazer a famosa cura do feminino? Que nada mais é do que eu olhar para as minhas dores, eu acolher as minhas dores e eu buscar uma forma de me curar para estar inteira numa relação? Quando alguns clientes, quando decidem realmente ter um relacionamento mais sério ou decidem se casar, eles sempre, às vezes me questionam se eu faço uma constelação, e eu sempre falo, a constelação só nos ajuda a ficar com o que é nosso. Mas aquilo que cabe, as histórias que nós criamos, enquanto ser humano, isso nos cabe, e aí são outros processos. Então, primeiro, vamos começar esse processo de cura de uma forma bem simples. Se você é uma mulher, como é que você olha para o masculino? Você consegue olhar para o masculino e ver nele um ser que passa confiança? Você confiava no seu pai? Você admirava ou admira o seu pai? Você consegue ver o lado bom desse masculino? Você consegue honrar esse masculino? Você consegue olhar e dizer, eu confio, eu respeito, eu admiro? Qual é a tua visão do masculino? Ou você diz, como muitas mulheres que eu já ouvi dizer, homem não presta. Homem, são todos iguais. Homem, sempre vão, olá, bem-vindos, sempre vai ter uma pequena surpresa no final. Ou você realmente tem essa relação de confiança? Se você é um homem, como é que você olha para a mulher? Você vê ela como um ser que vai te curar? Você vê ela como um ser que é confiável? Você vê ela como um ser admirável? Você consegue entender que o que ela tem de admirável muitas vezes é maior do que ela tem de não admirável, assim como você? Ou você espera nela uma perfeição que ela nunca vai ter? Você espera nela um amor de mãe e não um amor de mulher? Você espera dela um amor incondicional, sem dar o amor incondicional para ela? Porque não adianta eu querer que o outro me dê algo se eu também não tenho capacidade de dar.
Ah, então você está me dizendo que a relação é uma troca? Toda relação é uma troca. Se não tiver troca, ela quebra. Lembra o que eu falei? Equilíbrio entre dar e receber. A única relação que não precisa desse equilíbrio é a relação da mãe para o filho, ou da mãe para a filha, dos pais para os filhos. Porque nessa relação, o que eu recebo dos meus pais é o que eu vou dar para a próxima geração. Agora, numa relação entre homem e mulher, ou mulher e mulher, ou homem e homem, como é que eu vou ter uma relação de amor incondicional? Como é que essa relação ela pode não ser condicional? E o condicional é algo que nós criamos. Se você não me respeita, se você não me admira, se você não confia em mim, se você tem medo de que eu vá te roubar, como é que nós vamos criar uma relação de troca? Porque é muito fácil nós falarmos de que o que eu quero e o que eu tenho a oferecer. Quando você vê uma mulher que ama um homem, o olhar dela sobre esse homem é tão empoderador que ela transforma esse homem. Ela leva ele para um outro patamar. Agora, isso exigiu dela e dele também um processo de aprofundamento da relação. Ninguém faz isso na primeira semana ou no primeiro ano. Eu lembro de uma cliente que me dizia: eu só descobri o que realmente é amar depois de 2 anos de relação. Esse foi o caso dela. Isso não significa que nós precisamos de 2 anos para descobrir se amamos ou não alguém. Mas nós precisamos construir uma relação. Essa relação pode começar pelo sexo ou pode começar pela amizade. Mas se eu não construo a relação, eu não tenho troca. Se eu não tenho troca, como é que eu trago o meu melhor? Eu já ouvi muitas histórias de mulheres que quando começam relações, elas literalmente empobrecem, elas perdem dinheiro, elas perdem amigos, elas se isolam do mundo. E elas acham que elas precisam se sacrificar para aquela relação dar certo. Nenhuma relação onde eu tenho que me sacrificar funciona. Nenhuma relação onde eu sou obrigada a algo funciona. Então, para nós termos essa verdade funcionando na nossa vida, e eu garanto, existem casais que estão fazendo isso, porque eu conheço alguns casais que vivem essa realidade. A realidade de que o olhar da mulher é tão forte sobre o homem que ele simplesmente, eu brinco, ele enriquece. E o olhar dele é tão forte sobre essa mulher, tão empoderador, que é como se essa mulher, mesmo não sendo a mulher mais linda do planeta, ela se torna. Ela se torna porque ela brilha. E muitas vezes, quando eu falo, mas eu estou numa relação onde eu estou perdendo. Tá, como é essa relação? Ela tem isso. Quantas vezes eu ouço, tá, nos processos de terapia, eu acabo sabendo mais sobre a vida daquele homem, daquela mulher, do que o próprio parceiro ou parceira. Há confiança nessa relação? De verdade? Se a psicóloga sabe mais do que o próprio parceiro? Como é que eu vou fazer aquela pessoa brilhar se eu não compartilho? Existe uma história que eu acho muito legal. Acho que eu já contei ela aqui, já falei sobre ela. Mas dizem que fala muito sobre essa questão de dar o poder para o outro. Infelizmente, o que eu percebo e o que eu me dou conta é que muitas vezes nós ficamos esperando que o outro dê um passo para que nós possamos dar um passo. Deixa ele ter um ato de confiança para que eu tenha um ato de confiança. Na verdade, nós dois temos que dar um passo em direção à confiança em relação ao outro. Mas o quanto nós, muitas vezes, não damos essa permissão para o outro. Essa história que eu vou contar aqui tem muitas versões. Eu vou contar a versão que eu gosto, tá? Não significa que ela seja a mais verdadeira ou a mais falsa, tá? Mas ela é uma versão. Dizem que na época do rei Arthur,
Um dia ele saiu e ele estava passando por uma grande floresta e ele decidiu caçar. E ele entrou na floresta e ele matou um cervo. E quando ele estava saindo carregando aquele cervo nas costas, apareceu uma bruxa que disse para ele que aquela floresta era dela e que ele não tinha o direito de matar nenhum bicho que pertencia a ela. E como ele havia matado o servo dela, tá? Ela exigiu uma compensação. E a compensação era que ele desse a vida dele no lugar do servo que ele tinha matado. Ele virou para ela e disse: mas eu sou o rei Arthur, me peça qualquer outra coisa. E ela pensou, olhou para ele, pensou e disse: ok, eu vou te dar uma charada, e se dentro de 1 ano você não me responder essa charada, ou você me dá o seu melhor homem, seu melhor guerreiro em casamento, ou você me dá a sua vida. E ele pensou com ele: óbvio, isso é muito simples. Ele falou: ok, qual é a sua charada? O que exatamente você quer que eu descubra? Ela disse: eu quero que dentro de 1 ano você me responda uma pergunta. O que toda mulher deseja? Ele pensou: isso é fácil, isso é muito simples. Isso é muito fácil. E ele procurou os sábios, os pesquisadores e colocou todo mundo para trabalhar para descobrir o que todas as mulheres desejam, o que toda mulher quer. E cada um que ia para um lugar trazia uma resposta mais diferente. Um dizia que o que toda mulher queria era uma casa nova, era um castelo, era um vestido novo, era um homem que a amasse, era ser viúva, ser solteira, ser casada. Enfim, cada mulher trazia uma resposta. E 1 ano depois, ele tinha a mesma resposta de quando ele recebeu a charada. Ou seja, nenhuma resposta. Porque na opinião dele, cada mulher queria uma coisa totalmente diferente da outra. E óbvio que o melhor cavaleiro, o melhor guerreiro dele era Lancelot. E ele virou para o Lancelot e disse: eu não posso te pedir isso. Você não viu a bruxa. Ela é horrível, ela é horrorosa. Nenhum homem em sã consciência deveria sequer olhar para essa mulher, quanto mais casar-se com ela. E Lancelot, como fiel escudeiro, olhou para ele e disse: não, a sua vida é muito mais importante do que a minha vida afetiva. Se é para te salvar, eu vou casar com ela com toda a minha fidelidade a você. E 1 ano depois, terminou o prazo, Lancelot foi buscar a noiva. E quando ele chegou lá, o que tinham descrito dela era muito inferior ao que ele encontrou. Ela realmente era uma bruxa horrorosa, tinha um narizão, os dentes pareciam podres, o hálito dela era horroroso, os cabelos todos, cheio de matos, enfim, uma figura grotesca. E durante o percurso para o castelo, para o reino dele, ela em alguns momentos as pessoas paravam e xingavam ela, e ele defendia ela. E ela virou para ele e disse assim: por que você me defende? Ele respondeu: porque eu me comprometi a casar-me com você. E se você vai ser a minha esposa, eu vou te tratar com a dignidade que você merece como minha esposa. E ela observou quieta. E assim eles chegaram ao reino, e todas as pessoas, quando olhavam a figura do Lancelot, aquele homem considerado o homem mais lindo do reino, com aquela bruxa grotesca, feia, ele que podia ter a mulher que ele quisesse, e ele tratando ela com toda delicadeza, com todo cuidado, como se ela fosse uma dama belíssima. E durante o jantar do casamento, ela arrotava, ela soltava gases, a situação estava de mal a pior, digamos assim. E finalmente chegou a hora deles irem para o quarto.
E ele, com toda a elegância, disse para ela, para que ela fosse primeiro, se sentisse à vontade, que ele iria em seguida. E todos estavam apostando que ele arranjaria uma desculpa e ficaria um jantar até ao amanhecer. Porque como ele ousaria ter núpcias com aquela mulher, com aquela bruxa? E ele, com toda a dignidade que tinha, com toda a educação, com toda a clareza dele, ele falou: não, eu me comprometi a casar-me com ela e eu vou ser o esposo que eu me comprometi. E ele foi para o quarto. E as pessoas tentando dar bebida, tentando dar tudo o que podia para ele, e ele: não, eu me comprometi com ela e eu vou atuar com ela como o homem digno que eu sou. E quando ele entrou no quarto, tinha uma mulher linda, maravilhosa, assim, uma das mulheres mais lindas que ele já tinha visto, e ele olhou e pensou com ele: bom, o que essa bruxa vai me aprontar? E ele olhou para ela e falou assim: onde está minha esposa? E ela olhou para ele e disse: eu sou a sua esposa. Ele falou: não, você não é a minha esposa. A mulher com quem eu me casei não é você. O que você fez com ela? E ela olhou para ele e disse: então, eu tenho uma maldição. Essa maldição faz com que durante 12 horas eu seja aquela bruxa, eu ocupe aquele corpo, e durante 12 horas eu sou essa mulher que eu realmente sou. Isso ocorreu por conta de uma magia que eu não tenho como quebrar. Então você pode fazer uma escolha. Você pode escolher me ter durante 12 horas, durante o dia, como essa mulher que você está vendo, e todos os homens do reino vão te invejar, todas as mulheres do reino vão olhar para você e dizer: agora eu entendo porque ele a escolheu. E durante a noite, as próximas 12 horas noturnas, você vai dormir com a bruxa. Agora, você também pode querer que durante o dia eu seja a bruxa e todos os homens vão ter dó de você. Todos os homens vão olhar e vão literalmente pensar: coitado, pobre homem, mas durante a noite você pode me ter na minha forma real. Essa é uma escolha que você vai ter que fazer. Mas essa noite eu vou me manter como eu sou. E ele teve uma noite de núpcias incrível. E quando chegou no dia seguinte, que ele saiu do quarto, o que aconteceu? Saiu ele, em seguida saiu aquela bruxa horrorosa e todo mundo olhou para ele: coitado do Lancelot, pobre Lancelot. E passou-se o dia e todo mundo olhando para ele com aquele olhar de pena, de coitado. Quando chegou a noite, que ele voltou para o quarto, lá estava aquela mulher belíssima. E ela olhou para ele e disse: então, qual é a sua escolha? O que você deseja? O que você quer de mim? E ele olhou para ela e disse: eu não posso fazer essa escolha por você. Eu me comprometi a estar ao seu lado, a respeitar os seus desejos e a te honrar. Então, essa escolha é uma escolha que eu não posso fazer, só você pode fazer. O que você escolher, eu vou respeitar e eu vou honrar. Se você decidir ser essa mulher incrível durante o dia, eu vou entender. E eu vou aceitar que durante a noite eu vou ter a bruxa. Mas se você decidir que durante o dia você vai ser a bruxa e à noite você vai manter a sua forma, eu vou respeitar e eu vou honrar. O que você escolher como minha esposa, eu vou honrar e respeitar. E ela olhou para ele e disse: o seu rei gastou 1 ano e não conseguiu responder uma pergunta tão simples. E você conseguiu dar a resposta que nenhum homem deu até agora. É exatamente essa a resposta ao meu enigma, à minha charada. O que toda mulher quer é ser rainha dentro do seu próprio reino. E você me deu a possibilidade de ser rainha dentro do meu próprio reino. E com isso,
eu vou escolher ser essa princesa mulher linda durante o dia e durante a noite, porque você me permitiu escolher, você me deu o poder de escolha. E é exatamente isso. Se um homem não dá o poder de escolha para uma mulher, ela vai ser metade do dia bruxa e metade do dia ela vai ser uma mulher linda. A questão é em que período do dia ou da noite ela vai ser a bruxa ou vai ser a mulher. E se eu não tenho o poder de ser rainha dentro do meu próprio reino, por que eu vou levar esse homem a uma capacidade maior de ter dinheiro, de materializar, de ser invejado, de ser visto pelo outro? Se dentro do meu próprio reino eu sou escrava, eu sou agredida verbalmente, eu sou agredida fisicamente, eu sou desrespeitada, desqualificada, eu vivo sobre o olhar da desconfiança, como eu vou construir uma relação de amor? Me explica. Eu acho que essa história é a história que melhor resolve essa questão do porquê muitas vezes nós não somos curadores numa relação. Agora, a pergunta que me vem é: por que que eu escolho, por que que eu aceito ficar numa relação onde eu não sou respeitada, admirada e onde não há confiança? Porque o sexo é bom? Se for só isso, vale a pena? Se eu estou numa relação onde eu não respeito, não admiro e não confio quem está ao meu lado, por que que eu estou nessa relação? Como eu vou poder curar alguém que eu não confio? Como eu posso curar um inimigo? Então, para que nós possamos usar essa nossa capacidade de curador, em primeiro lugar eu tenho que estar inteiro ou inteira para atrair alguém inteiro ou inteira. Em segundo lugar, eu tenho que estar numa relação onde eu realmente me sinta rainha ou rei do meu próprio reino e não escrava. Então, como é que nós podemos começar esse processo de cura? Nós podemos começar esse processo de cura, seja no masculino ou no feminino, através do processo de autocura. Eu preciso entender que eu tenho que estar inteiro. Eu não sou uma panela sem tampa, eu sou uma panela com tampa. E como uma panela com tampa, eu quero encontrar uma panela com tampa. Agora, se eu preciso ser a tampa de alguém, eu já estou indo pela metade. Se eu estou indo pela metade, como é que eu vou ter capacidade de criar algo? Eu não sei se nessa live eu dei muitas voltas. Eu não sei se nessa live eu consegui passar para vocês o que eu entendo dessa capacidade de materialização. Tá, mas a minha ideia quando eu pensei nessa live foi exatamente isso. Trazer um pouco a discussão, esse ponto. Por que que eu não ajo como curador? E por que, sendo eu a curadora, tá, eu não sou vista como curadora, como psicóloga, tá? E eu digo isso com muito orgulho, tá? Vamos deixar isso muito claro. Nesses anos todos de atendimento, mais de 30 anos, eu não tive 10 separações. Tá? Dos meus clientes, não chegaram a 10 pessoas que se separaram. E você vai dizer, como não? É simples, porque um dos trabalhos que eu faço, seja com o homem ou com a mulher, é dele entender que enquanto ele não honrar aquela mulher, a vida dele está paralisada. E com a mulher, enquanto ela não respeitar, não honrar, não amar, não admirar, não confiar naquele homem, a vida dela também não caminha, porque nós caminhamos em pares. Então, muitas vezes, é muito comum, eu brinco, o que eu sou ótima para fazer? Estruturar a vida das pessoas para ganhar dinheiro e para ter uma boa vida afetiva. Eu sou ótima nisso. Já fiz isso com muitos clientes e ainda espero ter o dom de fazer com muito mais. Por que isso? Porque cada vez que eu curo o meu feminino, eu consigo ajudar uma mulher a se curar. Porque se eu estou curada,
Eu posso curar o outro. Cada vez que o meu feminino está curado, eu consigo curar o masculino. E isso possibilita que ele busque uma mulher curada. Olha que interessante. Mas não é só sendo psicóloga que eu posso fazer isso. Qualquer mulher pode fazer isso. Mas primeiro, eu tenho que estar inteira e curada. E para estar inteira e curada, eu tenho que saber o que eu desejo numa relação. O que eu aceito numa relação e por que eu estou numa relação. Eu não vou citar, óbvio, minha carreira não permite isso, mas eu já tive e tenho muitos clientes que são felizes no casamento e que a vida flui muito bem. Eles têm dificuldades? Tem dificuldades sim, mas as dificuldades são resolvidas a dois. E é isso que permite a esses homens criarem mulheres e homens curados, inteiros, e permite a essas mulheres curarem esses filhos e filhas, e transformar eles também em pessoas inteiras. Então, o nosso sonho é exatamente viver uma relação de amor, seja do homem ou da mulher, mas para isso, primeiro eu tenho que estar inteira, e eu preciso estar numa relação, seja homem ou mulher, onde eu seja dono do meu próprio reino, onde eu não esteja ali mendigando por um reino, onde eu não esteja ali competindo por um reino. Se eu conseguir trazer isso para vocês, eu estou extremamente feliz por isso. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta e eu me comprometi a responder essa pergunta, porque ela me fez a seguinte pergunta, deixe-me achar aqui. Poderá comentar na live se o homem leva a concretização à mulher? Um homem com problemas em concretizar planos e ações tem que curar o seu masculino? Sim. Mas muitas vezes o que vai acontecer? E aí entra o nosso processo de cura. Eu preciso, em primeiro lugar, resolver minha relação com meu pai e com a minha mãe. Depois eu tenho que olhar para as minhas crenças. Depois eu tenho que começar a colocar os limites no que eu acredito que é real ou não. Eu sempre faço um comentário que poucas pessoas entendem. Nós criamos na nossa cultura de que quando uma mulher é traída, ela é a coitadinha, ela é a vítima. Ela foi traída, coitada, que pena. Eu nunca entendi isso. Porque para mim, se eu estou num relacionamento e esse homem me trai, você me perdoa, eu não sou a vítima, eu não sou a coitadinha. Eu só estava me relacionando com um homem que, primeiro, não sabe o que quer, não é confiável e não confia em si próprio. Porque se ele precisa me trair, é porque ele não sabe o que ele quer. Ele não tem a coragem de chegar e dizer, nossa relação terminou e eu quero buscar uma relação que seja melhor para mim. Porque ele não está me traindo. Vocês me perdoem, eu não consigo enxergar dessa forma. Ele está traindo a palavra dele que ele deu para mim. E isso não me faz menos nem mais. Mas deixo com ele o peso da infidelidade dele. Então, para que eu possa concretizar, para que eu possa transformar os meus desejos em realidade, em primeiro lugar, eu tenho que resolver as minhas relações com os meus pais, depois comigo, e aí eu tenho que olhar para o relacionamento. Então, sim, um homem que não consegue concretizar, ou uma mulher que concretiza, mas quando começa um relacionamento perde tudo, ela precisa rever essas relações. Por quê? Porque ela está entrando numa relação onde ela está se desequilibrando. E talvez esse homem, ele tenha ouvido tanto que ele não consegue, que ele mesmo não confia mais nele. E o que ele precisa de alguém que realmente ou ajude a se curar, mas o processo nunca é do outro. Se eu quero curar um homem e ele não quer ser curado, eu não consigo curá-lo. Você pode levar o cavalo até o rio, mas você não pode obrigar o cavalo a beber a água. Você pode oferecer amor a alguém, mas você não pode obrigar alguém a receber o seu amor. Profundo, né? E dolorido também, né? Bom,
esse era o meu objetivo. Espero não ter dado muitas voltas, espero ter conseguido trazer através da metáfora, através do que eu falei, essa consciência de que sim, o homem nos traz a capacidade de materialização e nós mulheres levamos para ele a capacidade da evolução espiritual, mas isso só ocorre quando nós dois estamos inteiros numa relação, quando nós dois estamos curados. Às vezes, duas pessoas machucadas começam um relacionamento e elas fazem o processo de cura, de autocura entre eles. Mas para isso, os dois têm que ter coragem de ter intimidade. Tá? Se eu não puder chorar e mostrar minha fragilidade diante do homem que eu escolhi, me desculpa, não vale a pena. Se eu não puder confiar nele, e respeitar quando ele trouxer coisas que às vezes eu acho loucas, desculpa, não vale a pena. Se eu conseguir trazer isso para vocês, eu já estou muito feliz. Talvez não tenha sido a live esperada, mas era o que eu tinha para contribuir hoje. Duas coisas antes de eu terminar. Primeira coisa, a partir de hoje, tá? Nós só vamos ter uma próxima live em abril. Eu tomei a decisão de que eu vou fazer uma live por mês, porque eu acho que nós estamos num momento onde o tempo está tão curto que eu vou preferir fazer uma live com muito mais entrega do que semanal. Segundo, por conta do mês das mulheres, vocês sabem, acredito que sim, que eu faço um trabalho muito focado no feminino, que é a constelação das deusas. Eu também faço da constelação dos deuses, mas eu tenho focado muito minha energia em curar o feminino, para que o feminino tenha condições de auxiliar o masculino no início da sua cura, ou como a mulher ela é mãe, que ela possa trazer essa cura para os seus próprios filhos. Então, nesse mês das mulheres, no mês de março, eu estou abrindo 3 horários para constelações das deusas. Isso vai ser numa sexta-feira, no dia 25/3. Tá? Eu vou abrir a minha tarde para trabalhar só com constelações de deusas, mas vai ser um trabalho individual. Então, quem tiver interesse, nós temos somente 3 vagas, que é uma forma de eu não deixar esse trabalho se desvanecer. Quero agradecer profundamente por vocês estarem mais uma vez comigo. E quero dizer que o meu feminino honra o teu feminino, ou o teu masculino, e que eu vejo luz em você e toda a sua capacidade de curar. Tá? Seja através de levar luz, seja através de trazer a materialização. E eu vou deixar um exercício bem simples quando você for dormir à noite. Eu gostaria que você pensasse ou no seu parceiro, ou naquilo que você considera como seu parceiro divino, se você estiver sozinha, tá? E você simplesmente imagine o seu parceiro, tá? Se for a mulher, e compartilhe com ele. Fala: olha, pelo amor que eu tenho a você, eu compartilho com você a minha luz. Peço que você me compartilhe comigo a sua capacidade de materializar. Se você for um homem, você pense no seu parceiro, na sua parceira afetiva. Ou se você não tiver, naquilo que você considera o seu parceiro de luz, sua alma gêmea, onde quer que esteja. E você pode dizer para ela: com o amor que eu tenho a oferecer, eu compartilho com você a minha capacidade de materializar. E peço que você compartilhe comigo a sua luz, para que eu possa evoluir. Se nós fizermos isso com amor e carinho, nós começamos um processo de cura interna. Tá? Então, muitíssimo obrigado, muita luz, muita materialização, e vejo vocês daqui a um mês.